jogador, uma análise do jogo. Boa noite a todos. Olha, curiosamente hoje nós vimos um Corinthians diferente do último domingo. O time teve um ótimo primeiro tempo, foi dono do jogo, teve mais posse de bola, finalizou mais a gol. No segundo tempo caiu um pouquinho de produção, acho que não foi por isso que nós acabamos sendo derrotados. Nós tivemos alguns erros que acabaram, de certa forma, influenciando, mas eu vi um Corinthians que teve posse, que chegou, que jogou à frente, que teve boas oportunidades de gol, que também teve alguns erros, que são os ajustes que a gente sempre faz. Mancini, boa noite. Flávio Ortega, ESPN. Mancini, os colegas do Globo Esporte divulgaram que o Luan não treinou entre os titulares no dia anterior ao jogo. Aí, à noite, ele concedeu uma entrevista no SBT e disse que deveria ter mais oportunidades, cobrou maior sequência e hoje apareceu como titular. Queria entender como é que foi aí o momento em que você tomou a decisão do Luan ser o titular. A entrevista dele teve alguma influência na sua decisão ou foi única e exclusivamente técnico-jogador, uma decisão interna, algo natural de uma escolha para o jogo contra a Ferroviária? Obrigado. Não teve nenhuma influência, óbvio que não, Eu e o Luan, a gente sempre tem conversas e eu acho importante quando o atleta quer jogar. É ótimo, ele quer jogar, ele quer uma oportunidade no time e ele foi, deu a entrevista, eu nem sabia da entrevista, eu soube da entrevista hoje um pouco antes do jogo. Eu acho que o mais importante é a gente analisar o contexto de tudo. O jogador quer jogar, nós também queremos que ele apresente um bom futebol que sabemos que ele tem. É ótimo isso, o Luan é um ótimo garoto. Eu diversas vezes paro no treinamento para conversar com ele após o treinamento. A gente tem uma relação muito bacana, de amizade, de sinceridade acima de tudo. Não vi nada demais na entrevista, vi um atleta que quer jogar. Óbvio, e ele quer ter uma sequência de jogos, assim como eu dei uma sequência de jogos para ele lá no Campeonato Brasileiro, 5 partidas, ele pode ter agora. Acho que ele fez um bom jogo e é importante que a gente recupere não só o Luan, mas todos aqueles atletas que porventura passem por um jejum de gols ou um jejum de boas partidas. Acho de um significado muito bacana partir dele, para que ele realmente possa entrar dentro de campo e desenvolver aquilo que ele sabe. Mancini, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Em cima dessa última pergunta, eu gostaria de saber como você recebeu a entrevista do Luan, se o técnico fica magoado quando um jogador vai para a imprensa pedir uma chance e ainda falar que ele é o único jogador do ataque que ainda não teve uma sequência de jogos. Como que você recebeu essa entrevista dele, se vocês conversaram antes da partida? Obrigado. Olha, recebi de forma natural porque eu converso com o Luan quase que toda semana. Então nós temos essa liberdade e aquilo que ele falou na imprensa ele já falou para mim e eu também já falei para ele aquilo que eu espero do jogador. É importante quando você tem uma relação sincera com o atleta. O Luan, volto a dizer, ele já teve uma sequência de jogos que foi lá no Brasileiro, de 5 partidas. Pode ser que ele tenha uma outra sequência agora. Eu sou o maior beneficiado e o Corinthians é o maior beneficiado se o Luan voltar a ser aquele grande jogador que nós sabemos que ele pode ser. Boa noite, Mancini, Samir Carvalho, do Café do Setorista. Queria saber, Mancini, de você sobre a postura tática do time hoje, nos últimos jogos. A segunda linha estava muito distante do gol adversário. Queria saber se foi uma correção sua hoje, o trabalho que você fez, ou se foi a entrada do Luan que deixou esse meio ali mais próximo da área. E queria que você fizesse uma avaliação sobre o Xavier. Para mim ele fez um grande primeiro tempo, deu opção, deixou o time com uma saída mais ofensiva, mas acabou falhando. Como é que você vai levar em conta aí a situação do Xavier para os próximos jogos? Olha, eu também acho que hoje, taticamente, a equipe foi superior aos últimos jogos. Ela jogou com mais desenvoltura, conseguiu sair jogando desde o princípio. O Cássio bateu poucos tiros de meta longos, e isso é importante quando você quer qualificar a tua equipe. A entrada não só do Luan
beneficiou, mas de outros atletas também que aproveitaram muito bem a oportunidade que tiveram, né? E sobre o Xavier especificamente, o atleta fez um bom jogo, assim como todos os outros atletas sentiram um pouco no final do jogo em função de um tempo de inatividade, o que é perfeitamente normal, às vezes cai um pouquinho a concentração. É óbvio que os ajustes são feitos em todas as partidas. A gente pega o jogo de hoje, analisa, mostra para o atleta e tenta corrigir sempre que for necessário. E sempre é necessário. Mesmo quando você ganha partidas, você tem alguma coisa sempre a ajustar. Não é porque você ganhou que você foi amplamente favorável ao adversário, né? Do outro lado também tem uma equipe que treina, que joga, que quer vencer a partida. Então, diante disso, às vezes o jogo se torna complicado. Mas é importante que a gente faça as correções sempre que possível. Mancini, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Mancini, nas últimas partidas o Corinthians acabou vencendo, mas era muito questionado pelo rendimento, pelo nível de atuação. Você acredita que hoje, pelo nível de atuação do Corinthians, especialmente no primeiro tempo, o Corinthians merecia uma sorte melhor do que sair derrotado de Araraquara? Boa noite, obrigado. Merecia uma sorte melhor, mas futebol ele é bola na rede, né? Nos últimos jogos a gente não teve uma boa atuação e venceu, a equipe vinha invicta esse ano, acabou perdendo um jogo onde, na minha opinião, fez um dos melhores jogos do ano. Então nós temos que parar, pensar, refletir o porquê que nós perdemos, quais foram nossos erros para que a gente permitisse a Ferroviária virar o jogo e acima de tudo, tentar entender aquilo que foi feito hoje para que a equipe possa melhorar. Sexta-feira a gente joga novamente, então que este jogo sirva de exemplo diante daquilo que foi visto no primeiro tempo. Uma equipe que já poderia ter matado o jogo, que teve oportunidades, que chutou bola na trave, fez o gol, mas que poderia até ter feito o segundo ou o terceiro gol no primeiro tempo. Então, fruto talvez de uma inatividade de alguns, fruto talvez de você, de repente, desperdiçando as oportunidades, perder a grande oportunidade do jogo, né? E fruto também de uma equipe do outro lado que também melhorou na segunda etapa e que começou a nos apertar. Então, tudo isso é analisado, é questionado por todos nós e é repassado aos atletas para que os ajustes sejam feitos de forma coerente e de forma assertiva. Mancini, boa noite. Minha pergunta também é sobre a mudança de postura do Corinthians antes de fazer 1-0 e depois de fazer 1-0, mas eu queria puxar esse debate a partir da característica da Ferroviária, porque a Ferroviária, ao contrário, por exemplo, do Retrô, do Guarani ou do Mirassol, é um time que naturalmente joga um pouco menos com a bola, se defende um pouco mais em condições normais, e aí, claro, que depois que toma o gol precisa mudar o seu jeito de jogar. Minha pergunta então é se essa característica da Ferroviária condicionou o Corinthians a ser mais protagonista no começo do jogo hoje do que nas outras partidas. Pergunto isso e aí pergunto, claro, como você avalia essa mudança de postura do Corinthians também na etapa final. Leonardo Dai, Rádio CBN. Olha, eu sinceramente acho que o Corinthians adotou a postura de protagonista desde o primeiro momento do jogo. Foi uma equipe no primeiro tempo que jogou no campo de ataque, que teve a maior posse de bola, que finalizou mais, não deixou a Ferroviária chegar. A Ferroviária chegou em 1, 2 ou 3 lances de contra-ataque, apenas um ou outro escanteio, mas o grande teor do jogo ficou na mão do nosso time. Na segunda etapa a gente já vencia de 1-0 e não houve mudança de atitude. Houve talvez a mudança de atitude da Ferroviária. E como nós tínhamos uma equipe que não vem jogando e acabou tendo alguns atletas que sentiram a falta de jogo, talvez tenha caído de rendimento na segunda etapa, muito mais em função disso do que outra coisa. Ninguém quer estar ganhando de 1-0 e recuar e jogar no contra-ataque. Isso não existe no Corinthians. O Corinthians saiu daqui do intervalo com uma proposta para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol. Se não aconteceu, óbvio que tiveram algumas coisas que são relevantes ao futebol. Mancini, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. A Federação Paulista acaba de divulgar aí a tabela do final de semana. Vocês vão jogar domingo contra o Ituano, em casa. Então, de novo aí um jogo na sexta, 48 horas depois, um jogo no domingo. A tendência é que você faça como fez hoje, colocando um time
primeiro jogo um time e no segundo jogo tentando mudar as peças, quem não jogar ir a campo e quem entrar em campo não ir no domingo para a partida? A tendência é essa? Olha, você sabe que no futebol tudo muda constantemente. A nossa ideia é exatamente essa, que na sexta-feira a gente use um time e no domingo a gente use um outro time. Deu certo, entre aspas, no domingo a gente teve uma vitória com um time e hoje nós jogamos bem com o outro time, embora sendo derrotados. Eu acho que a tendência é exatamente essa, sexta-feira uma equipe e domingo outra. Agora, não necessariamente as mesmas equipes, até porque hoje eu vi bom rendimento, então alguns atletas podem aparecer na sexta. Aí a gente tem que ponderar, usar a nossa parte científica para saber quais atletas estão em condições de repetir um jogo na sexta-feira, mas hoje eu vi algumas coisas interessantes na equipe, embora a equipe tenha sido derrotada. Boa noite, Mancini, Salazar da Gazeta Esportiva. Mancini, era esperado, né, que o Corinthians fosse sentir o segundo tempo por causa de alguns jogadores sem o mesmo ritmo, mas é um time que apresentou coisas positivas na saída de bola, na triangulação, na qualidade técnica no primeiro tempo. Você já tinha falado sobre isso na entrada do Cantilho, no intervalo contra o Guarani. Priorizar menos a parte física e dar mais qualidade técnica, principalmente ao meio-campo do Corinthians, pode ser uma saída para esse elenco que não deve receber reforços? Pode ser uma saída, sim, não tenha dúvida, né? A partir do momento em que você tem uma equipe mais técnica e essa equipe perde menos a bola, você consequentemente corre menos e tem a possibilidade de ter mais força ofensiva, né? Não quer dizer, por exemplo, que a gente vá repetir os mesmos times, mas há uma tendência, óbvio, porque nós jogamos hoje, temos uma viagem de volta, que essa equipe na sexta-feira esteja mais cansada do que a outra. Eu também vi dois jogos diferentes, eu também vi hoje uma equipe que me agradou muito mais, mas é óbvio que cada cenário é um cenário diferente do jogo. Hoje nós jogamos num campo melhor do que no domingo, né? Hoje nós enfrentamos uma equipe de característica diferente daquela que foi enfrentada no domingo. Então, cada contexto tem que ser analisado de forma diferente. Mas é importante que a gente pontue tudo. O fato de você ter uma equipe que agrediu mais tem um porquê. O fato de você ter uma equipe, às vezes, que marca demais, também te possibilita erros demais de passe, por exemplo, que foi visto no jogo de domingo. Então, dentro de todo esse cenário, a gente vai tentar montar uma equipe extremamente competitiva e técnica para sexta-feira e o mesmo para o domingo. Boa noite, Mancini, Thiago Ganza, da TV Bandeirantes do Band Esportes. Em cima da pergunta do Vessone em relação à tabela do Paulistão, eu queria que você pudesse falar para nós a respeito da importância de voltar a jogar na Neoquímica Arena depois de mais de um mês. Qual a importância que isso vai ter para vocês, principalmente pensando no desgaste também, porque dessa vez vocês não terão duas viagens como aconteceu, indo para Campinas e agora para Araraquara. Vocês vão fazer dois jogos com uma proximidade curta, mas os dois acontecendo em São Paulo. Obrigado. Olha, é importante você voltar a jogar no seu estádio, né? Se não me falha a memória, esse foi o 6º jogo fora de casa, a gente sente falta porque é um campo onde a gente já está acostumado, um campo rápido, a grama boa, né? Então, durante esse período de 6 jogos, a gente jogou em alguns gramados diferentes do nosso, o que requer uma adaptação de jogo. Às vezes você tem que alterar o seu plano de jogo, por exemplo, num campo ruim ou num campo pesado, com bola aérea, com mais divididas, com um time mais pesado, né? Então, voltar a jogar na arena é sempre um motivo de muita alegria para nós, né? E sexta e domingo agora a gente tem a oportunidade de voltar, de nos apresentarmos bem. Boa noite, Mancini, Iago Gudado, UOL. Mancini, você escreveu o Léo Santos no Campeonato Paulista, jogador que hoje ficou no banco de reservas, acabou não entrando, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os seus planos para ele e como que fica a disputa no elenco para a zaga, né? Hoje jogaram o João Vitor e o Gustavo, tem o Léo Santos também que está no banco. Quem que está na frente de quem ali na disputa com o Bruno Mendes e Gil? Você já tem alguma prioridade entre esses 3 jogadores citados? Olha, não tenho ainda. É óbvio que eu tenho alguns atletas que vêm jogando mais, que são
os titulares, né? Mas é óbvio que toda oportunidade é uma chance do cara entrar e ir bem e ter uma sequência de jogos, né? O Léo voltou hoje após 2 anos, era um motivo de muita alegria de todos nós aqui dentro do vestiário. Infelizmente a gente não conseguiu contribuir para que fosse um dia feliz também no final da partida, né? Mas é um atleta que aos poucos está voltando, que vai começar a ter oportunidade. Hoje, felizmente, ele já fez parte do banco de reservas e quase precisou entrar, né? Num lance do Piton, onde ele havia uma certa indefinição se ele continuaria na partida ou não. O Léo teria que entrar no jogo e eu teria que deslocar o Raul para a lateral esquerda. Acabou não acontecendo, mas é um atleta que está inserido, que vai ganhando paulatinamente a sua antiga forma de jogar, a sua condição física, a sua condição técnica e com certeza vai nos ajudar. Hoje nós temos 6 atletas, 6 zagueiros, o Léo um pouquinho atrás de todos os outros, por isso que eu já falei, mas é um atleta que pode a qualquer momento ir ganhando as suas oportunidades nessa sequência, nesse calendário maluco que nós temos de jogar de 2 em 2 dias. Mancini, boa noite. Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Recentemente você explicou por que não vinha colocando jogadores da base como titulares, né? Por exemplo, o Xavier, o Rony, o Gabriel Pereira. Hoje, por exemplo, o Gabriel Pereira entrou no segundo tempo, assim como o Rony, que vinha se recuperando da Covid-19, e o Xavier falhou no primeiro gol da Ferroviária. Como que você trabalha esse aspecto anímico até mesmo com o Xavier, que teve uma sequência de 10 jogos na temporada passada e conseguiu nessa temporada agora só fazer a segunda partida? O que você espera desse jogador? O que eu espero de todos esses jogadores, né? São jovens e eu venho falando muito isso nas entrevistas, que é muito importante que a gente amadureça para que todos eles possam mostrar o seu potencial de verdade, né? Hoje não tínhamos somente Xavier, Piton, nós tínhamos também Rony, nós tínhamos GP, nós tínhamos Raul, nós tivemos o Adson na segunda etapa. Então são atletas que daqui a pouco vão ajudar ainda mais o Corinthians e é necessário que eles amadureçam jogando. O erro, o acerto faz parte do jogo. Né? Nós sabemos que todo mundo que está dentro do campo pode acertar e pode errar também. Tem alguns erros que nos custam caro, né? Mas existem alguns acertos também que fazem com que a equipe chegue a vitórias interessantes. Tudo isso faz parte de um processo natural que está acontecendo felizmente. Então hoje nós podemos falar que o Corinthians tem dentro do seu elenco 60% de jogadores formados na base. Boa noite, Mancini, é o Roberto Tomé da TV Record. O Campeonato Paulista é uma espécie de laboratório para o que virá na temporada, né? E a temporada já mostra uma equipe muito forte que é o Flamengo. O próprio Corinthians já viveu uma hegemonia assim, né? O que fazer para enfrentar um adversário desse porte? Olha, se fortalecer o máximo possível para quando a gente tiver que enfrentar esse adversário, a gente esteja num outro nível técnico, tático, né? Nós sabemos o quanto é difícil você jogar o Campeonato Paulista. Por quê? Porque existem equipes no interior que se equiparam muitas vezes dentro de uma partida. Então esse equilíbrio te faz fortalecer alguns conceitos que são interessantes para o segundo semestre, mas nós sabemos que há uma diferença quando a gente iniciar o brasileiro também, porque nós estaremos jogando outras competições assim como acontece agora. Então nós estamos num momento não só de amadurecimento para jovens jogadores, como eu acabei de citar, como um amadurecimento para o time do Corinthians como um todo, né? Daqui a pouquinho a gente chega numa fase final de Campeonato Paulista, onde a dificuldade é enorme. Daqui a pouco também a gente entra numa terceira fase de Copa do Brasil, numa Sul-Americana e posteriormente a isso no início do Brasileiro. Acho hoje, analisando friamente, que tem algumas equipes que estão na frente de outras para o Campeonato Brasileiro. Mas não sei se quando começar o Campeonato Brasileiro, se essa diferença vai estar tão acentuada assim.